você ficar de pé e juntamente com a gente adorar ao Senhor, celebrar a Cristo, que nós possamos glorificar, exaltar e engrandecer o nome santo dele. Glória a Deus. Tesouro maior deste mundo.
Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que nós possamos ter essa certeza que Ele sempre está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Possa declarar que o Senhor é bom. Você possa ter essa convicção dentro do teu coração, declarando: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Grande é o seu amor. Senhor é bom.
Glória a Deus. O Senhor é bom. O tempo todo Ele é bom. Deus, Ele é bom. A sua misericórdia, a sua bondade, a sua grandeza é tremendo. Glória a Deus. Aleluias. Não há nada
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Igreja, tudo certo com vocês? Boa noite também para quem está em casa. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, né? Primeiramente, gostaria de convidar as crianças. Lá atrás, nós temos o culto infantil. Fiquem à vontade. Vamos então, neste momento, passar os recados semanais. Você aí que tem a sua agenda, pegue aí o seu papel, a sua caneta na mão e vamos anotar então os recados semanais, amém? Glória a Deus. Então, queridos, toda terça-feira, às 19h30, nós temos culto online. Convidamos a você, né, se conecte com a gente, você que está em casa. Vamos estar ligados, né, às 19h30, toda terça-feira. Ainda permanece no formato online, assim que tudo voltar, né, assim que as terça-feira voltar presencial, a gente vai estar comunicando também. Queridos, certinho? Anotado então? Toda terça-feira, às 19h30. Toda quarta-feira também, nós temos o Projeto Zaqueu, né? Uma palavra do teu coração, pro meu coração. Aí você pergunta, Guilherme, aonde que é transmitido a live do Projeto Zaqueu? É lá na página, na plataforma do Facebook, lá do Projeto Zaqueu. Então você curta lá a página, compartilhe, né, a página do Projeto Zaqueu e fique por dentro das lives. Certo? Anotado também, toda quarta-feira, às 20h, Projeto Zaqueu. Queridos, todo sábado, né, nós temos culto presencial e ele é dividido de duas formas. Primeiro, nós temos a primeira sessão, que é às 17h, e a segunda sessão, que é às 19h30. Mas nós temos aqui um detalhe que é muito importante você saber, né? Você que está aqui presencial e você que tem vontade de nos visitar também no sábado, nós temos um link de inscrição. É muito importante que você faça essa inscrição, porque nós precisamos ainda, né? A pandemia ela não acabou, então ainda a gente precisa ter a quantidade mínima aqui dentro da igreja para não lotar. Então a gente precisa dessa inscrição. Ela finaliza ao meio-dia de todo sábado, pessoal. Então você tem a semana toda a partir, né? Ela vai estar disponível já na semana, no sábado. Vai estar disponível ali o link para você fazer a sua inscrição. Ok? Anotado? Então a gente convida você que está em casa também, venha nos visitar, né? É um convite para você também, participe dos nossos cultos presenciais. Venha com a gente se alistar, porque a gente, queridos, é um exército, não é mesmo? Nós somos soldados de Cristo. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente congrega na igreja, a gente precisa estar sincronizados. Sabemos que eu e você somos a igreja, mas a gente precisa congregar, precisamos de um local para congregar. E a gente convida você que está em casa, venha nos visitar e venha fazer com a gente, unir vidas em Cristo. É muito importante, querido, fazer o jus, né, do nome da nossa igreja. Amém? Então, anotados os recados semanais, a gente vai agora passar então para o momento das contribuições, né? Também, na maneira contribuição, nós temos duas formas. Nós temos na forma presencial, o gás do filácio já está posto na recepção. Então você que queira contribuir com o dízimo e sua oferta já está lá no comecinho, né? Temos álcool em gel também para você fazer a sua prevenção. Você que está em casa também pergunta, Guilherme, eu tenho vontade de contribuir, estou sentindo aqui no meu coração
online da contribuição. O link já vai estar aí nos comentários disponível para você fazer a sua contribuição de maneira online. Amém? Chegamos então na maneira da contribuição. Vamos orar então? Você que também nada tem, também que não tem hoje o ganho, também convida você a colocar a sua mão na altura do seu coração. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo, Deus digno, Deus tremendo. Estamos aqui, Pai, te rendendo honras e glória, te rendendo louvores e toda adoração. Como Tu és maravilhoso, Senhor, como Tu és um Deus extraordinário. Por isso, Senhor, te agradecemos, somos gratos, Senhor, oh Deus, pelas provisões que Tu tens feito, Senhor Jesus, pelos mantimentos que Tu tens nos dado, Pai. Por isso eu te peço, pela vida do dizimista, que Tu venha, Deus, repreender todo o mal na vida do dizimista, o cortador, o migrador e o destruidor, Pai. Que Tu venha de maneira extraordinária guardar a vida do dizimista, e que ele venha, Senhor, oh Deus, ser próspero, Senhor, que ele venha ser próspero, Senhor, na saúde e nas finanças. Assim te pedimos, nesta mesma sintonia, pela vida do ofertante, Pai. Oh Deus, que Tu venha abençoar aquele que tem semeado na Tua casa. Oh Deus, repreende também todo o mal na vida dele, que nada venha faltar na vida dele, na vida da sua família. Oh Deus, enriquecendo com saúde, enriquecendo as suas finanças em nome de Jesus. Pai, também te pedimos por aqueles que nada têm em suas mãos, aquele que de repente perdeu o seu salário, o seu ganho, o seu emprego, Pai. Oh Deus, te pedimos que de uma maneira maravilhosa, que só Tu sabes fazer, Senhor, venha de maneira, Senhor, maravilhosa, abençoá-lo, Senhor, uma porta aberta, porque sabemos que tudo Tu já fez, sabemos que tudo isso Tu já levou naquela cruz, sabemos que tudo isso já foi consumado, Senhor Jesus. Então, Pai, abençoa de maneira extraordinária a vida daquele que nada tem, que ele venha ter convicção, que ele venha ser grato desde já pela porta que Tu já abriste, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos, te somos gratos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que você tenha um excelente culto, que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Bem? Eita, hoje vamos bater palma para os nossos músicos. Obrigada, gente. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que está todo mundo bem, que bom que está todo mundo feliz hoje, animado. Amém? Aleluia. Vamos começar fazendo uma oração? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa que está neste local, pela vida das pessoas que estão nos assistindo. Nós engrandecemos o Teu nome. Obrigado por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. O Senhor é bom, e como nós cantamos, o Senhor é bom, nós temos essa convicção dentro de nós. Não é apenas palavras colocadas para fora, mas é aquilo que nós cremos. É nisso que nós cremos. Cremos que o Senhor é bom e vai continuar a sua bondade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje é simplicidade, a simplicidade, vamos colocar assim, a simplicidade da graça. Amém? Pode ser que muitas vezes a gente tanto venha ouvir falar sobre graça, graça e graça, e chega a um ponto em que a gente acha que a graça é uma coisa meio difícil de entender. A graça é uma coisa meio... Poxa, é algo difícil de entender, ela é cheia de mistérios, ela é cheia de doutrinas, ela é cheia de coisas que nós precisamos estudar. Eu tenho que estudar para eu entender a graça. Nossa, eu tenho que ler muita Bíblia para eu entender a graça. Mas a verdade é que a graça ela é muito simples.
A gente que acha que ela é difícil de entender, mas ela é muito simples. Existem pontos, com certeza, básicos para você entender ela, mas ela é muito simples. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a simplicidade da graça. Para nós dar de início, falando sobre simplicidade, falando sobre como o Evangelho, como a graça é simples, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. Amém? No grego, onde foi escrito o Novo Testamento, amém? No grego, existem duas formas de linguagem, que é a linguagem formal e a linguagem informal. No português também tem, mas a gente não usa muito o formal, né? Vamos falar. Eu nunca usei na minha vida formal, nunca falei formalmente, mas é meio difícil alguém também já ter falado formalmente. Só se for com um juiz, alguma coisa muito importante, aí você vai falar, quem sabe ainda formal. Mas, voltando aqui, no grego ele tem essas duas linguagens também, o formal e o informal. O formal ele é usado para escrever história, poesia, ele era usado para escrever decretos do governo, porque ele tinha um vocabulário mais erudito, ele tinha um vocabulário era um nível um pouco mais superior, vamos falar, que nem todo mundo entendia aquilo lá não, certo? Essa era a linguagem formal que tinha, era algo mais majestosa, sabe, aquela pessoa que chega e olha, porque não sei o que lá, eu não sei falar erudita, então, amém, vamos lá. Então, não vou falar para não falar coisa errada. E aí tinha a linguagem formal. A linguagem formal, ela era usada para coisas mais rotineiras, como lista de compras, cartas enviadas para a família, compras, as contas, vamos dizer, as pessoas escreviam as suas contas lá que tinham, que todo mundo faz, recibos. Então, era uma linguagem mais formal, informal, vamos dizer no caso, porque era uma linguagem falada mais no dia a dia. Então, aquilo que eles falavam era aquilo que eles escreviam, certo? E a curiosidade é que todo o Novo Testamento, ele foi escrito com uma linguagem informal. Ele não foi escrito com uma linguagem formal. Ele não foi escrito, porque estamos escrevendo em algo que Deus está nos dando, então a gente vai usar aqui palavras difíceis, a gente vai colocar uma coisa mais erudita, porque é para Deus, porque é de Deus, sabe? Quando as pessoas têm essa imagem de Deus, tem que ser aquela coisa para você fazer uma oração, para você escrever um versículo, para você escrever um texto sobre Deus, mas na verdade é muito interessante porque era algo super fácil que todo mundo iria conseguir entender o que eles escreviam. Porque a maioria eram cartas, certo? Paulo, ele escrevia cartas e ele enviava para as igrejas. Então, ele escrevia de uma maneira que as igrejas pudessem entender, que todo mundo lesse aquilo, entendeu a mensagem de Paulo. Era algo simples. E o que eu quero dizer com tudo isso? Desde aquele tempo desde aquele momento onde eles estavam começando a colocar o Evangelho, onde eles estavam começando a colocar e dizer o que era a graça, ali já era algo simples. Eles já escreviam com simplicidade, porque era para as pessoas entenderem aquilo. Não é um enigma que nós temos que decifrar, não é algo difícil para que nós venhamos entender. É algo que é para nós entender. Porque se fosse um enigma, nem todo mundo vai decifrar um enigma, dependendo do grau de dificuldade. Mas é algo que é para mim e para você realmente, de fato, entender e viver isso, viver a graça. Por isso que é algo simples e não difícil de entender. Se você for parar para ver, até mesmo Jesus, ele falava com simplicidade com as pessoas. Ele não falava palavras difíceis. Ele falava em parábolas. Mas era super simples de entender. Amém? O Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, ela é simples.
ela é usada de forma, a linguagem, ela é simples. Mas ele é um evangelho super, hiper, mega poderoso. Poderoso demais. Mesmo que a palavra de Cristo, numa linguagem, poderia ser simples, mas aquilo que saía da boca dele era poderoso e transformava a vida de pessoas. O poder que tinha através da boca de Cristo, cada palavra que ele liberava sobre a vida das pessoas, cada palavra, cada toque, enfim, tudo aquilo que saía de Cristo era poderoso. E Cristo é a graça. Nós já ouvimos isso muito aqui, certo? Cristo é a graça. Só que uma coisa que acontece a partir do momento em que nós começamos a ouvir a mensagem da graça, e quanto mais você vai vendo, quanto mais você vai evoluindo o seu pensamento de graça, a sua mentalidade de graça, você realmente, de fato, percebe claramente isso. Porque a graça, ela é uma coisa super preciosa. É a coisa mais preciosa que eu e você temos. E o diabo, ele não quer que a gente venha entender ela. Ele não quer que você venha viver a graça. Ele quer que você só escute de graça, mas não venha viver. Você não venha entender. Então, o que ele faz? Já que ele não pode acabar com a graça, porque a graça já acabou com ele, o que ele faz? Ele tenta deturpar ela, colocando conceitos, doutrinas totalmente erradas. E aí as pessoas vivem achando que estão vivendo na graça, mas elas ainda não estão vivendo a graça pura, genuína. E aí, como a pessoa não está vivendo a graça pura e genuína, ainda ele consegue te manipular, vamos colocar assim. Ainda ele consegue dominar, quem sabe, seus pensamentos. Porque quando nós entendemos a graça, e não é do dia para a noite isso, mas quando nós passamos a ter uma mentalidade de graça, é impossível, vamos colocar assim, o diabo dominar sua mente. Porque quando você entende o que Cristo fez e que Cristo está agindo em você e dentro de você, tanto corpo, alma, espírito, a sua mente, ele está na sua mente. Toda vez que o diabo lançar algo na sua mente para tentar deturpar aquilo que Cristo coloca na sua mente, você vai, não, isso aqui não é a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é isso. E eu não vou dar ouvido a essa palavra. E não é só pensamentos, mas às vezes pessoas que falam coisas. A pessoa nem sabe que ela está sendo usada. E aí ela fala algo a você. Não, não é. Isso aqui não é. A palavra de Cristo diz isso ao meu respeito. A palavra de Cristo diz isso para mim. Então eu sigo a palavra de Cristo e não a palavra de pessoas ou do diabo. Então ele vai tentar deturpar de todos os jeitos. E é o que mais nós vemos. Pessoas que vivem uma meia graça ainda. Vamos colocar assim. Não existe meia graça, mas para vocês entenderem. Acham que vivem, mas ainda não. Porque tem pensamentos, tem uma mentalidade onde não é 100% graça. Onde ainda aprendeu coisas, vamos colocar assim, de uma maneira mais fácil de vocês entenderem. A pessoa aprendeu coisas onde não é correto. Alguém ensinou algo para você que não era correto, e aí aquilo caiu dentro do seu coração. Você aprendeu aquilo, você vive com base naquilo, e aí pronto. O seu pensamento já está deturpado do que é. Isso é o que mais a gente vê. Amém? E aí, como eu falei que a graça ela é simples, existe uma definição de graça. Amém? E ela é bem simples também. Graça é favor imerecido. Isso que é graça. Graça é favor imerecido.
Cristo veio, Ele nos dá um favor, Ele nos dá o favor que nós não merecíamos. E Ele só dá. E Ele não pede nada em troca. Ele só dá aquilo para você. Isso é graça. Isso é graça. É você ter algo que você não merecia e você só tem. Pronto. E aí o que você faz com isso? Você aceita. Você aceita, você vive aquilo que Ele te deu e pronto. Só que a religião, ela nos ensina, graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas você tem que fazer coisas para você merecer, tá bom? É isso que a religião nos diz. Beleza, ela é imerecido, mas você sabe, né? Você tem que fazer algumas coisas aqui. Não, você não faz nada. Absolutamente nada do que você faça, você vai, no fim, ter créditos. Ah, porque eu fiz, eu mereci que Deus morreu por mim. Não. Você não merecia aquilo, mas Ele te deu. E hoje nós só cremos e aceitamos e vivemos aquilo que Ele fez por nós. Isso que é viver a graça. É você aceitar o presente, viver o presente e crer nele. Pronto, só isso. Só, não precisa fazer mais nada. Não tem firula. Não tem a mas, não tem mas. Se tiver uma vírgula e mas, já não é graça. É isso que é. Simples. Amém? Simples. Mesma coisa eu chegar, ó, eu estou te dando um presente e é seu, pronto, viva com isso. Pronto, é só isso. Essa é graça, isso é graça. Graça é favor imerecido. É algo que não conquistamos, mas é algo que Deus nos deu. E aqui existe uma coisa muito interessante. Porque a graça nós recebemos antes mesmo de nós termos um comportamento adequado. Às vezes a gente aprendeu que a gente primeiro deveria de ter um comportamento adequado. Não, você tem que ter um comportamento de cristão. Aí você vai receber a graça. Aí ela é sua. Aí a salvação é sua. Aí Cristo te perdoa se você tiver um comportamento adequado. Não. Ela já era sua antes do seu bom comportamento, vamos falar assim. Porque ela se tornou sua a partir do momento que Cristo morreu e ressuscitou, ela já era sua. E você nem estava lá. Ela já era sua. A partir do momento que você, seu pai, sua mãe, estava lá, você na barriguinha, ela já era sua. Você estava lá, nem sabia, nem tinha pensamento ainda. Nasceu, pá. A graça já era para você já viver a graça. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Efésios 3, capítulo 3, versículo do 8 ao 9, se você quiser nos acompanhar. Diz assim, do 8 ao 9, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos. Eu acho que eu coloquei o errado, gente. Ai. Eu coloquei errado. Pode tirar ali. Agora eu não sei qual que era que eu ia ler, então também. Ai, eu não acredito. Tá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar qual que era. Lembrei, calma aí.
É, ao vivo e a cores é assim mesmo. Procura aqui para mim, fazendo favor. O versículo. Vamos lá, até achar ali o versículo, nós vamos falando aqui. Amém? Acontece, eu estou até suando já. Então, até perdi o que eu estava falando. Ai, gente. Fazer o quê? Vamos voltar, senão até eu me achar de novo. Enfim, a graça ela não é sobre algo que a gente faz, mas é sobre algo que a gente recebe. E isso é fantástico, porque nós sempre aprendemos a... Você precisa merecer algo. Nós sempre... É assim que nós vivemos. Não, eu tenho que merecer algo. Eu tenho que merecer que a pessoa faça aquilo para mim. E é tão incrível, porque até isso, ela nos contradiz a nossa natureza humana. Porque nós temos que aceitar algo que nós não merecemos. Nós temos que receber e crer em algo que nós não merecemos. E é difícil você, poxa, eu não mereço isso aqui. Poxa, olha o que eu fiz em toda a minha vida. E ainda ganhar um presente, ainda ganhar uma vida, ainda ganhar salvação, ainda ser perdoado, sendo que eu não merecia perdão nenhum. Para nossa mente humana, isso não faz nenhum sentido. Porque a gente quer merecer as coisas. A gente trabalha para merecer aquilo. Se esforça um monte para merecer. E aí Cristo vem e nos dá algo que nós não merecíamos. E aí Cristo vem e nos dá uma vida. Nos dá tudo aquilo que nós precisávamos, necessitávamos. Porque a graça não é sobre aquela pessoa que merece, mas é sobre que nós necessitávamos. Não é sobre nós merecermos, mas nós precisávamos daquilo. Era a única forma que nós seres humanos, poderíamos novamente nos voltar e ter um relacionamento com Deus. Era a única forma. Não tinha outra. Viver com base na lei, vamos colocar assim, você não vai ter um relacionamento com Deus. Você não vai ter um relacionamento. Porque você só vai ver Deus como o Senhor e não como o seu Pai. Você só vai se ver como um servo, como a ralé da ralé. Mas você não vai se ver como Ele te enxerga, como um filho. Um filho amado. Porque é isso que você é. Amém? Achou lá para mim? Agora vai. Acontece, né, gente? Isso aí mesmo. Eu estava perto ainda. Eu falei Efésios 3, era Efésios 2. Meu Deus. Vamos lá, agora certinho. Efésios, capítulo 2, o versículo 8. Porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Para que não se glorie, pode? Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Isso é dom de Deus. A graça ela é algo gratuito e é um dom de Deus para nós. Não é algo que nós fazíamos algo e recebíamos. Não é porque nós tínhamos bons costumes que nós recebíamos. Não é porque nós éramos bons maridos, esposas, pais, filhos, amigos, vizinhos que nós recebemos. Não é porque nós somos bons irmãos de igreja
temos um cargo que nós recebemos. Não. Nós recebemos porque nós cremos naquilo que Ele fez. E Ele somente deu. Quando Deus criou Adão, aqui tem um fato super interessante. Quando Deus criou Adão, a Bíblia fala que Deus criou Adão imagem e semelhança dele. De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Só que quando Adão pecou, ele não era mais imagem e semelhança de Deus. Porque o pecado entrou nele. Em Deus não existe pecado. Aquela glória que tinha sobre Adão e sobre Eva, não tinha mais. E aí o que acontece? Passa tempo, passa muito tempo. E o homem sempre tentando conquistar essa glória de novo. Não glória de ser honrado, não, mas essa glória, sempre conquistando ser semelhante a Cristo. Fazia de tudo para ser semelhante a Deus. Mas ele nunca conseguia. Até que vem Cristo. E uma das coisas que Cristo fez é restaurar isso. Cristo, ele vem e ele restaura essa glória. Hoje, eu e você, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos semelhante a Ele novamente. Por quê? Porque Ele coloca a natureza dEle em nós. A natureza do próprio Deus é colocada em nós. E nós nos tornamos semelhantes a Deus. Isso foi algo que Cristo restaurou. Algo que eu e você, por esforço, por seguir doutrinas, por seguir leis, por seguir escritos, por seguir, enfim, qualquer coisa, nós não iríamos nunca conseguir. A gente não ia conseguir restaurar isso nunca. Por quê? Porque a gente tinha a natureza pecaminosa. Não tinha como. Não tinha como eu querer se achegar a Deus, não tinha como eu ser semelhante a Deus se a natureza suja, a natureza do pecado, a natureza caída, a natureza manchada estava em mim. Não tinha como. Só que quando Cristo vem e completa toda aquela obra, Ele coloca em nós uma natureza nova. Ele coloca em nós a natureza do próprio Deus, Zoe. A vida de Deus está em você. Por isso, por essa natureza ter sido, vamos colocar assim, trocada, por Ele ter colocado a natureza nova em nós, que hoje nós podemos ter acesso a Deus. Que hoje nós podemos nos achegar diante de Deus e nós podemos viver com Ele. Por causa disso. Amém? Quando Cristo veio, Ele veio para restaurar essa nova natureza. Ele veio para colocar em mim e em você uma natureza, a natureza de Deus. E restaurar essa semelhança entre nós com o Pai novamente, esse foi o primeiro feito, esse é o primeiro efeito da graça em nós. Muitas vezes as pessoas acham que o primeiro efeito da graça é você vencer o pecado. Porque você tem a graça, você consegue vencer o pecado. Só que a primeira coisa que Cristo quer que eu e você venhamos entender, e eu e você venhamos viver, é como semelhante a Ele. Porque, pensa comigo, Cristo, se nós somos semelhantes a Cristo, nós vencemos todas as coisas. Nós vencemos o pecado, nós vencemos todas as armadilhas do diabo, tudo que o diabo tentar jogar na nossa mente, nós vencemos porque Cristo venceu. Então a primeira coisa que a graça faz em nós, é colocar em nós a mentalidade que nós somos semelhantes a Ele hoje. Que hoje nós temos a natureza de Deus em nós. É a primeira coisa.
Porque quando nós entendemos a nossa natureza, quando nós entendemos que nós somos semelhantes a Cristo, nós vamos começar a viver de uma forma diferente. Nós vamos começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Amém? Olha o que diz em Romanos, o capítulo 3, o versículo 23 ao 28. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Não, da obediência à lei. É isso aí. Chegamos ali no final. Nós somos justificados pela fé. E o que é ser justificado? É eu ter me tornado justo aos olhos de Deus. Porque nós não éramos justos aos olhos de Deus. A partir do momento que o pecado entrou em Adão, aquela glória, a semelhança dele com Deus já não tinha mais. A natureza dele se tornou uma natureza pecaminosa, ele não era mais justo diante de Deus. Aos olhos de Deus, ele não era mais. E como Adão foi o primeiro, todo mundo se tornou não justo aos olhos de Deus. Toda a humanidade, todo mundo que veio depois. Olha que loucura. Eu e você nem estava lá. E a gente foi tornado, e a gente não era justo diante dos olhos de Deus por causa de Adão. Só que quando Cristo vem, Cristo ele se torna um novo Adão. Onde ele restaura tudo aquilo. Tudo aquilo que Adão, vamos dizer, nas minhas palavras, jogou fora por uma decisão errada, por uma escolha errada, Cristo vem e restitui tudo de novo. Todo aquele relacionamento, ele restitui. A semelhança de nós com Deus, ele restitui. Hoje nós podemos ter acesso a Deus. Hoje nós podemos todos os dias, no final da tarde, sentar e conversar com Deus. Assim como Deus fazia com Adão. Todos os dias. Por meio de Cristo nós fomos justificados e resgatados do pecado. Mas quando Cristo veio, Ele não apenas nos resgatou do pecado. Ele não apenas tirou os frutos do pecado. Mas Ele removeu a raiz do pecado. Não adianta você remover frutos. Quer tirar uma árvore, você tem que tirar a raiz dela. Sei lá, só tirar o fruto, daqui a pouco vai ter fruto de novo. Cristo não veio para tirar frutos, mas para tirar a raiz. E olha o que está lá em Hebreus, capítulo 9, do 24 ao 26. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez
Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Olha o que ele diz a última parte ali. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele não veio apenas destruir o pecado, ele veio aniquilar. Aniquilar. Não durou, não ficou nem um pozinho daquilo ali. Acabou com tudo. Ele aniquilou com a raiz do pecado. A natureza, aquela natureza podre, suja, como eu falei. Ele aniquilou essa natureza. Por isso que quando nós olhamos para Cristo, nós cremos em Cristo e nós aceitamos Cristo na nossa vida, nós nos tornamos uma nova criatura e Ele coloca a nova natureza. Não existe mais aquela natureza pecadora. Existe uma natureza santa hoje dentro de você e de mim. Existe uma natureza pura em mim e em você. Mas aí você me pergunta, mas Sara, eu faço coisa errada ainda. Eu tenho certas coisas dentro de mim que não estão certas aqui não. E aí? Se eu tenho essa nova natureza, como é que eu estou fazendo coisa errada? Você está em um processo de santificação. A sua natureza, ela é santa já. Mas você está em um processo de santificação. E aí o que acontece? Aqui está um ponto bem importante. Porque quando nós dizemos, eu creio que eu tenho uma nova natureza em mim, não é hoje eu creio e amanhã eu não creio. É eu creio. Mesmo se eu cometi uma falha, eu creio que eu tenho uma nova natureza em mim. Não é assim, eu fiz uma coisinha, o Espírito Santo, então não quero mais ficar aqui, não. Estou saindo, tchau, tchau, se vira. Não. Você é uma nova criatura, Ele habita em você. Foi a obediência de Jesus que abriu as portas para que o Pai nos alcançasse e para que nós venhamos nos reaproximar de Deus novamente. A obediência de Cristo, não a sua obediência, vamos falar assim, mas a dele. Por aquilo que Ele fez, nós podemos hoje nos aproximar de novo de Deus. Por aquilo que Ele fez, nós podemos nos enxergar de uma maneira diferente. E aí quando nós falamos sobre justificação, que tem a justificação é você entender que você é uma nova criatura, justificação é você entender que a natureza de Deus está em você. Mas quando eu falo sobre justificação, nós temos que entender que, como eu disse, eu creio que eu tenho uma nova natureza em mim. Eu vou começar a enxergar eu mesma nessa nova natureza. Eu vou começar a enxergar a natureza em mim, e não o que eu faço. Porque nós aprendemos a vida inteira, a religião nos ensina a vida inteira a viver e olhar os nossos atos. Os teus atos é o que importa. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela mentiu. Então a gente fala, essa pessoa é uma mentirosa. Certo? A gente define quem ela é pelo ato dela. Não, essa pessoa ela é uma mentirosa porque ela mentiu. Isso que ela é uma mentirosa. É isso que a religião nos ensinou a fazer. Só que quando nós entendemos que nós somos justificados, nós não vemos pelos atos, mas nós vemos com base no plano original de Deus para a vida daquela pessoa. E qual é o plano original de Deus para mim e para você? Ser semelhante a Cristo. Esse é o nosso plano. Esse é o plano de Deus para nós.
Deus criou Adão para que Adão fosse, vamos colocar assim, imagem e semelhança dele. Adão que escolheu não ser. Mas o plano era esse. Nós vamos criar o homem e ele será a nossa imagem e semelhança. E eu terei acesso ao homem, o homem terá acesso a mim, e nós viveremos assim. Hoje nós não olhamos os atos das pessoas, nós vemos o plano original de Deus para aquela pessoa. Hoje você não olha para você e vê o seu ato. Ai, eu cometi isso aqui, Sara. Eu fiz essa coisa de errada. Em vez de você olhar o que você fez de errado, olhe para dentro de si e fale: eu tenho uma nova natureza. Zoe habita em mim. A natureza de Deus está em mim. Eu vou viver a minha vida baseado nessa natureza. Tudo que eu fizer vai ser baseado nessa natureza. Mas se acontecer de eu fazer algo que é errado, vamos colocar assim, não quer dizer que eu não tenha graça dentro de mim. Não quer dizer que a natureza de Deus não está em mim. Ela vai continuar dentro de mim. Eu vou continuar sendo uma nova criatura ainda. Não é os teus atos que definem quem você é. Não é as tuas atitudes que te definem. O que te define é aquilo que Deus falou ao seu respeito. É isso que te define. A gente vive baseado nos nossos atos ou naquilo que Deus fala ao nosso respeito? Porque eu vou falar, eu quero viver baseado naquilo que Deus diz ao meu respeito. Isso é o que vale, isso é o que importa. Isso é a minha essência, aquilo que Ele fala para mim. E se Ele disse que se eu creio em Cristo, eu sou justificado e eu sou santa diante dEle, é nisso que eu vou viver minha vida. É isso que eu vou todo dia falar para mim: Sara, você é justificada, Sara. Você é justificada. Você é justa diante dos olhos de Deus. Eu e você somos justos diante dos olhos de Deus. Porque Deus não olha o que você faz, Deus olha Cristo em você. Deus olha a natureza que está em você. Isso Ele olha. O que acontece muitas vezes entre mim e você é que a gente acaba olhando para nós mesmos, olhando para as pessoas ao nosso redor e só vendo os erros delas. E aí a gente acaba, não, essa pessoa, porque essa pessoa fez isso, ela é assim. A gente define a pessoa pelo que ela fez. A gente define a pessoa pelo erro dela, mas a pessoa não é aquilo. A pessoa é aquilo que Deus diz que ela é. E o que Deus diz que eu e você somos. O que Ele diz ao nosso respeito. É isso que importa. É assim que nós vamos ver as pessoas ao nosso redor. Não é fácil. Por isso que eu digo que é uma caminhada. É uma caminhada onde nós dia após dia estamos aprendendo. Aprendendo a enxergar de uma maneira diferente, aprendendo a ter uma mentalidade diferente, aprendendo a ser maduros emocionalmente. Mas nós não enxergamos o que a pessoa faz. Sabe por quê? Porque aí a gente enxerga uma pessoa em cima de um palco com um microfone e acha que aquela pessoa é de Deus. E aí a pessoa que está lá fora e tem uma vida toda errada, a gente fala, aquela pessoa não é de Deus. Mas entre aquela pessoa e essa que está aqui, Deus enxerga os dois da mesma maneira. Deus tem o plano igual para os dois serem semelhantes a Cristo. Porque quando nós entendemos que nós temos a natureza de Deus e nós somos semelhantes a Deus, nós vencemos o pecado, nós vencemos o diabo, nós vencemos tudo que vem contra nós.
Porque nós sabemos que Ele venceu primeiro. Ele venceu, então nós vencemos. Cristo, Ele nos convida apenas para crer nele. Creia em mim. Tenha fé em mim. Creia naquilo que eu te dei. Aceite aquilo que eu te dei de presente. Aceite isso. E aí quando a gente fala sobre crer, nós temos que entender que crer não é sentir. Crer não é um sentimento. Crer é crer. Muitas vezes as pessoas se enganam. Ah, Sara, porque eu não senti. A gente estava cantando aqui antes e eu não senti nada. Então, não foi bom. Ah, porque eu estou ouvindo a pregação e eu não estou sentindo aquele arrepio. Eu não estou sentindo vontade de chorar, então não está sendo bom. Crer não é sentir. Crer é crer. Você não precisa sentir para crer. Você não precisa sentir um arrepio para Deus estar ali. Deus está ali. Deus está ali. Você só crê. Você só sabe. Você sabe que Ele está aqui. Nossa, eu não estou sentindo nada. Você sabe que Ele está aqui porque você sabe. Entende? É difícil explicar porque é crer. É ter uma fé nele. É você saber. Eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está em mim. Eu sei que eu sou uma nova criatura porque eu creio em Cristo. Eu sei que eu venci porque Cristo venceu. Eu sei que eu sou justo aos olhos de Deus porque Ele me falou que se eu creio em Cristo eu sou justo. É crer. Você não tem que sentir arrepio nenhum. Você só crê naquilo. Você só tem certeza daquilo. Olha o que diz em Colossenses, o capítulo 1, do versículo 21 ao 22. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. É assim que Deus te vê, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Não existe culpa nenhuma sobre você. Nenhuma. Você não é santo pelo que você faz, mas pela sua natureza. A sua santificação dos seus atos, vamos colocar assim, é dia após dia. Dia após dia, Ele vai te revelando, Ele vai te ensinando, Ele vai mudando o seu pensamento. Mas não acontece assim como a gente aprendeu. Chegou hoje na igreja, amanhã não tem que fazer mais nada. Amanhã, pum. Não é assim que acontece. Nunca. Primeiro, nós entendemos a nossa natureza. Depois, toda a nossa vida vai se alinhando à nossa natureza nova. Os nossos pensamentos vão se tornando pensamentos da natureza nova. Você fica, não, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Deus é bom. Eu canto na igreja, o Senhor é bom, Deus é bom. Então eu creio nisso, que Deus é bom.
Eu canto que o amor dele é grande por mim. Eu escuto uma música que fala como Deus me ama. Oh, que grande, impressionante amor, ousado amor. Não é só ouvir, é você crer naquela letra. É você crer naquilo ali, você crê que Deus te ama, você crê que o amor dele por você é um amor ágape, incondicional, não um amor temporário, que hoje te ama, amanhã não te ama mais, que hoje ele te protege, amanhã tá nem aí, ó, se virem, não é assim. Hoje você vem na igreja, Deus te ama, amanhã você não vem, ele não te ama mais, se lasque, não. Ele vai te amar dia após dia, dia após dia. Dia após dia. É nisso que nós cremos. E nós continuamos firmados, nós continuamos firmes no caminho, sabendo que nós fomos reconciliados com Deus. Sabendo que nós nos tornamos hoje semelhança, imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Sabemos e vivemos a nossa vida crendo que o nosso espírito e o espírito do Pai se tornaram um só. Não deixe que a religião, não deixe que as pessoas tentem tirar isso de você. Não deixe. Não deixe que ninguém tire isso de você. Sabe, não é o que eu falo aqui, não é sobre quem prega aqui. Ah, porque eu estou pregando, você tem que ouvir. Não, você tem que ouvir a mensagem de Cristo. A palavra de Cristo é poderosa demais. Sabe, eu estava ouvindo essa semana uma pregação e aí me veio na mente, o pastor até comentou na hora, mas agora eu lembrei que quando Pedro e João foram com Jesus, e aí aconteceu a transfiguração, onde apareceu Elias e Moisés, estava Elias, Jesus e Moisés. Quem lembra desse momento? O que Deus falou? E aí Pedro, vamos fazer aqui uma cabaninha para os 3 e tal, blá blá blá. Deus falou assim: esse é o meu filho, dê ouvidos a ele, escute a voz dele. A voz de Cristo é vida para mim e para você. É o que Cristo fala que importa. Não é o que a lei dizia, não é o que as pessoas dizem, mas é o que Cristo diz. É o que Ele fala. E a palavra de Cristo é graça. Cristo é a graça. Ele quer que eu e você venhamos viver baseados na graça. Porque quando nós viver a superabundante graça de Deus, gente, nós vamos viver uma vida sobrenatural. Sobrenatural. A nossa história será sobrenatural. A história da nossa igreja será sobrenatural. Nós não seremos as mesmas pessoas nunca. Nunca mais. Nós nunca mais vamos andar cabisbaixo. Sabe por quê? Nossa, Sara, então a gente só vai andar na nata. Não. Nós vamos ter problemas. Mas dentro de nós vai ter uma certeza de quem é Deus. Nós vamos olhar para dentro de nós e nós vamos falar: eu sei quem Deus é, o que Deus fez por mim. E tudo que eu viver na minha vida, eu vou passar vitorioso. Eu vou passar abençoado. Porque Ele fez todas as coisas. O
O Evangelho de Cristo, a graça, ela é simples. Ela é simples. É sobre o amor de Deus. É sobre o perdão. É sobre o quanto Ele te ama. O quanto Ele ama você. Ele fez tudo. Você não fez nada. Como eu disse no começo, você só recebe e vive aquilo. Você não precisa fazer grandes coisas. Você não precisa fazer nada. Você só recebe. Cristo, eu creio em você. Eu creio em Cristo. Eu creio. Eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Cristo me libertou. Eu creio que Cristo venceu. Eu creio que Cristo está acima de todo nome. Eu creio que Cristo me perdoou plenamente. Plenamente. Até o dia que eu nasci, até o dia que eu morri, eu sou plenamente perdoado. Eu não tenho uma dívida. Eu sou perdoado. Nós cremos nisso. É nisso que nós cremos. Você é uma nova criatura. E você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus tem uma vida grandiosa para nós. A gente fala que a graça não é sobre você ler, e realmente não é sobre muito estudar. Mas quanto mais tempo a gente passa buscando e persistindo em entender ela, melhor para nós. Melhor para nós mesmo. Porque quando a gente passa a ler o Evangelho com base na graça, a gente começa a ver aquilo que Deus tem para nós. A gente começa a ver a vida ampla que Deus tem para nós. As promessas que Deus tem para nós. Aquela herança que a gente tanto fala. Quer descobrir qual é a sua herança? Pegue a sua Bíblia, abra no Novo Testamento e comece a ler. Você vai descobrir a herança que Deus tem para você. É sua. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Grandes coisas para a sua vida. Coisas que nem eu e nem você imaginamos. E que Ele está revelando através da graça dEle. Que Ele está nos mostrando. Que Ele está nos ensinando. E eu tenho certeza que tem muito mais ainda. Há muito ainda por vir. De verdade, hoje eu espero que você saia daqui. Você que está nos assistindo, que você termine essa live, tendo no seu coração que você é a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que tinha se perdido, Cristo restaurou. Aquilo que o diabo tinha tomado, Cristo restaurou e venceu completamente. Venceu o diabo, venceu todos os joguinhos dele. Venceu. E nos libertou para uma vida toda em graça. Hoje nós vivemos em graça e em plenitude. Amém? Que você seja abençoado. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por nós estarmos aqui, por tudo que aconteceu até esse momento. Temos a plena convicção e a certeza de que o Senhor falou aos nossos corações. Que essa semana, durante essa semana, essa palavra venha novamente, que o Espírito Santo venha nos lembrar novamente dessa palavra. E que nós venhamos dia após dia ter mais convicção de que nós somos semelhantes a Ti, que nós fomos justificados, que hoje tem uma natureza nova dentro de nós, que hoje nós somos Teus filhos.
Obrigado, Deus, por todas as coisas. Obrigado porque o Senhor tem nos amado e nos ensinado dia após dia. Durante o nosso dia, há coisas que vêm ao nosso encontro e o Senhor nos ensina algo novo. Muito obrigada. Que a nossa fé, através de ouvir a palavra de Cristo, venha a ser acrescida. E que nós venhamos cada dia ter mais convicção daquilo que o Senhor disse para nós. Obrigado por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está assistindo, Pai. Nós te adoramos e nós louvamos o Teu nome. O Senhor está fazendo grandes coisas dentro de nós. E é somente o Senhor mesmo. Por isso que nós louvamos o Teu nome. Porque sabemos que só estamos no começo. Obrigada. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima semana. Sing it out. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows all.